Neste vídeo, vamos rever as formas de onda mais usadas na eletrônica. Muitos tipos de sinais com diferentes formas de ondas são usadas na eletrônica. Aqui, vamos chamar esses sinais de V de T, pois na maioria das vezes eles são sinais de tensão que variam com o tempo. E esses sinais podem ser de vários tipos. Vamos ilustrar agora alguns desses tipos. Um tipo de sinal é a tensão constante. Por exemplo, uma tensão constante igual a 2 volts, como mostrado na tela. Outro tipo de sinal muito usado é a onda quadrada, mostrada aqui. Aqui temos uma onda quadrada que vai de menos 2 volts até 2 volts e alterna entre essas duas tensões. Dizemos que essa onda quadrada é bipolar e tem uma amplitude de 2 volts de pico ou então de 4 volts de pico a pico. Muitas vezes a duração da parte baixa da onda é igual à duração da parte alta, mas há casos em que a parte de cima tem duração diferente da parte de baixo. Discutiremos exemplos como esse mais adiante no curso. Outra característica da onda quadrada é o seu período e a sua frequência. Suponhamos, por exemplo, que nesta onda quadrada mostrada aqui, a onda fica no valor alto por 0,1 segundo e no valor baixo também por 0,1 segundo. Nesse caso, o período da onda é o tempo necessário para a onda executar um ciclo completo, que é então repetido indefinidamente. Neste exemplo que nós temos aqui, então, qual é o período da onda? Ele é de 0,1, 0,2 segundo. Então, o período da onda, que normalmente chamamos de T, é igual a 0,2 segundo. E nós representamos isso por T igual a 0,2 segundo. A frequência da onda quadrada é igual ao número completo de ciclos que a onda completa em 1 segundo. Então, pergunto a vocês, ao longo de 1 segundo, quantos ciclos essa onda realizou nesse intervalo? Vamos então responder. Vamos então descobrir. Contando aqui, teremos 1, 2, 3, 4 e 5. 5 ciclos. Então, a frequência dessa onda é de 5 ciclos por segundo. Essa unidade, ciclos por segundo, tem um nome, o Hertz. Então, essa é uma onda de 5 ciclos por segundo ou 5 Hz. Tenho um desafio para você. Sabendo que temos uma onda quadrada de período T, deduza uma fórmula para a frequência. Peço que você pare o vídeo e tente deduzir essa fórmula agora. Ou seja, uma fórmula do tipo F é igual a tal valor. E vocês vão descobrir que valor será esse. E então, deu tudo certo? Para resolver essa situação, podemos usar uma regra de 3. Um ciclo dura 0,2 segundo e F ciclos duram 1 segundo. Fazendo então o produto cruzado da regra de 3, temos que F é igual a 1 vezes 1 dividido por 0,2. Ou seja, F igual a 1 sobre T. E essa é a relação que nós procuramos. Daí, é claro também, que T igual a 1 sobre F. Vamos então
a um exercício. Veja essa onda quadrada mostrada. A pergunta é: qual é a amplitude de pico a pico dessa onda? 2. Qual é a amplitude de pico dessa onda? 3. Qual é o período t dessa onda? E 4. Qual é a frequência f da onda? Pare então o vídeo e faça o exercício. E depois retorne. Vamos então à solução. A tensão de pico a pico é igual a 6 volts e a tensão de pico é igual a 3 volts. O período é igual a 0,02 segundo e, portanto, a frequência, que é 1 dividido pelo período, é igual a 1 dividido por 0,02. Ou seja, F é igual a 50 Hz. Vamos então relembrar um pouco alguns conceitos sobre essa nova unidade que representa os ciclos por segundo. A unidade chamada de Hertz. O Hertz é uma unidade do Sistema Internacional, cujo nome é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Anos antes de Hertz, o grande cientista James Maxwell unificou as equações do eletromagnetismo e demonstrou que deveriam existir as ondas eletromagnéticas que poderiam ser transmitidas pelo ar. O físico Hertz foi o primeiro a demonstrar, na prática, essa possibilidade. Ele conseguiu transmitir uma onda eletromagnética pelo ar e recebê-la em um outro ponto. Então, pode-se dizer que, de certa forma, Hertz iniciou, na prática, a história das telecomunicações. Então, essa homenagem a Hertz foi mais que merecida. Em português, é comum pronunciar essa unidade como Hertz ou Hertz, dependendo da região em que você mora. Vamos falar agora sobre a grafia oficial da unidade Hertz. Embora a unidade tenha o nome de uma pessoa, o correto é que ela seja escrita em letra minúscula, pois esse é o padrão internacional. Porém, a representação sintética da unidade é com a letra H maiúscula, como mostrado aqui. Vamos relembrar agora a representação dos números na língua inglesa e na língua portuguesa. Na língua inglesa, o ponto decimal é representado por um ponto, como mostrado aqui nesse número. Já na língua portuguesa, o ponto decimal é representado por uma vírgula, como mostrado aqui. Aliás, não custa lembrar, na língua portuguesa, o número 1001 é representado assim. Já na língua inglesa, o mesmo número é representado assim. Ou seja, há uma inversão das funções do ponto e da vírgula nas duas línguas. Como boa parte da literatura original em engenharia está disponível na língua inglesa, eu geralmente opto, nos meus vídeos, por usar o ponto decimal como feito na língua inglesa. Mas, é claro, o estudante tem que lembrar que em documentos oficiais na língua portuguesa, você deve usar a notação na língua portuguesa. Agora, vamos relembrar a relação entre a unidade Hertz e as outras unidades do Sistema Internacional. Hertz corresponde a ciclos por segundo, ou seja, ciclos dividido por segundo. Entretanto, o ciclo é uma entidade que não tem unidade.
é apenas a indicação de que foi realizado um ciclo inteiro de alguma grandeza. Então, na verdade, a unidade será igual a 1 dividido por segundo, ou 1 sobre segundo. Ou também 1 segundo elevado a menos 1. E isso faz todo sentido. Vocês se lembram que a relação entre frequência e período é dada por f igual a 1 sobre t? Então, como a unidade do período é o segundo, é natural que a unidade das frequências seja de 1 sobre segundo. Há também outros sinais muito usados. Um deles é a onda triangular, mostrada na tela. Pergunto, qual é a amplitude de pico a pico dessa onda? B. Qual é a amplitude de pico? Qual é o período? Qual é a frequência? Agora, pare o vídeo e tente fazer esse exercício. E depois retorne aqui. Aqui temos então a resposta. E eu pergunto agora, o que aconteceria se o valor de V0 fosse 3 volts e o valor de T fosse 0,01 segundo? Quais seriam esses resultados? Pare o vídeo e faça isso agora. E aqui está o resultado. Outro exemplo de sinal tem um nome engraçado, que parece nome de uma fera pré-histórica. A onda dente de serra, que é essa na tela. Agora, pare o vídeo e calcule a amplitude de pico a pico, o período e a frequência dessa onda. Então, deu certo? Agora, confira aqui o resultado. E se deu errado, refaça, até que você consiga acertar. Essa forma de onda tem muitas aplicações na eletrônica. Porém, uma das ondas mais usadas é a onda senoidal. Ela é representada por f de t igual a seno de t. Aqui está em inglês. Em português, ela é escrita com a letra E no lugar da letra I. O gráfico dessa função é mostrado aqui. Eu pergunto então para você, qual é a amplitude pico a pico, o período e a frequência dessa onda? Você poderia responder? Pare o vídeo e faça isso agora. E então, conseguiram? Se não, pare o vídeo e tente novamente. Como essa onda é, de longe, a mais usada na física, na engenharia e em muitas outras áreas, vamos fazer um vídeo especialmente para a onda senoidal. Então, vamos voltar aqui a discutir um pouquinho mais os assuntos vistos até agora, com exceção da onda senoidal. Vamos discutir um pouco mais a onda quadrada. Como nós já dissemos, esse é um exemplo de onda bipolar. Observe que a duração das partes positivas e das partes negativas é a mesma. E também que as amplitudes das partes positivas e negativas também são as mesmas. Então, a área das partes acima do zero é igual à área das partes abaixo do zero. Ou seja, a média dessa onda é 0 volt. Então, se diz que essa onda tem uma componente DC igual a zero. Pessoal, até agora
só vimos exemplos de ondas bipolares e simétricas. Porém, há outras formas de onda com características diferentes. Existe, por exemplo, a onda monopolar. Esta onda na tela é um exemplo de onda quadrada monopolar, e a parte de baixo está em 0 volt e a parte de cima em 5 volts. Essa forma em particular é muito usada, pois as tensões de 0 volts e 5 volts são as tensões usadas nas tecnologias digitais TTL. Existem também ondas com a mesma natureza da onda quadrada, em que a parte de baixo tem duração diferente da parte de cima, como a onda mostrada agora na tela. Nessa onda, a parte de baixo dura 0,08 segundo e a parte de cima dura 0,02 segundo. Vamos então fazer um exercício. Determine qual é o período e a frequência dessa onda mostrada. Então, pare o vídeo agora e faça isso. E então, retorne quando tiver terminado. E aí, conseguiram resolver? Bom, nesse caso, a parte que se repete tem 0,08 segundo na parte de baixo e 0,02 segundo na parte de cima. Ou seja, a parte que se repete tem a duração de 0,08 mais 0,02 segundo, ou seja, 0,1 segundo. Assim, o período da onda é t igual a 0,1 segundo, ou seja, 1/10 de segundo. E a frequência da onda é dada por 1 sobre t, ou seja, 1 dividido por 0,1, que resulta em f igual a 10 Hz. Vamos ver agora uma outra medida, que mede a assimetria da onda. Essa medida é dada pela porcentagem do ciclo em que a onda esteve em 5 volts, ou seja, ligada. E o nome dessa medida é ciclo de trabalho, e ela é dada por esta fórmula. O ciclo de trabalho é igual ao período em que a onda está ligada, dividido pelo período total, ou seja, o tempo em que está ligada mais o tempo que está desligada. Então você multiplica esse resultado por 100 de forma a obter o resultado em forma de porcentagem. Vamos então a um exercício. Com base nessa definição, calcule o ciclo de trabalho da onda mostrada na tela. Pare o vídeo e faça esse exercício. E após terminar, retorne. E então, conseguiu? Vamos mostrar uma forma de resolver. Vamos chamar o intervalo em que a onda está alta, ou seja, ligada, de T1. E vamos chamar o intervalo total, que corresponde ao período T, de T total. E o período em que a onda está desligada no nível 0, de T off. Agora, um comentário. Um termo mais comum para o ciclo de trabalho é o seu equivalente na língua inglesa, que é duty cycle. Essa é a pronúncia, ou se você falar rapidamente no inglês americano, duty cycle. Eu já ouvi o pessoal falar Dutch cycle, mas eu acho que não é uma boa pronúncia, né? Porque parece mais como ciclo holandês. Ok, vamos então à solução do exercício. Então,
o duty cycle é igual ao tempo em que está ligado, T1, dividido pelo tempo total da onda vezes 100. E o resultado será dado em porcentagem. Assim temos duty cycle igual a T1 sobre T total vezes 100, que é igual a 0,02 dividido pelo tempo total, que é 0,02 mais 0,08, ou seja, 0,01 vezes 100. E isso resulta em 20%. Esse resultado significa que o sinal fica no modo on, ou ligado, em 20% do tempo. Se você errou o exercício, sugiro que o refaça para consolidar o seu conhecimento. Vamos agora a outro exercício. Vemos aqui duas ondas com dois duty cycles diferentes. Encontrem os duty cycles das ondas A e B. Vimos então, nesta parte do vídeo, um exemplo de onda monopolar assimétrica. Esse tipo de onda usa um método chamado modulação por largura de pulso, ou, em inglês, Pulse Width Modulation, chamado comumente de PWM, por causa das iniciais. Esse tipo de onda tem várias aplicações importantes. Uma delas é na implementação de conversores de digital para analógico. Outra é no fornecimento de energia para o controle de sistemas de potência, como motores e máquinas que requerem grandes correntes de alimentação, cuja intensidade varia com o tempo. Discutiremos algumas dessas aplicações em outro vídeo. Muito obrigado pela atenção.